Bom dia, irmão, paz do Senhor. Uma alegria poder estarmos juntos nesta manhã, sob a bênção de Deus, para meditar na Sua palavra eterna, na Sua palavra majestosa, maravilhosa, palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 8. É o capítulo que nos encontramos. Nós entramos na segunda parte do livro, que é uma parte apocalíptica. Quando eu falo a palavra apocalíptica, eu estou falando sobre revelação, é aquilo que está oculto e que ainda não foi revelado. É isso que Apocalipse ou literatura apocalíptica significa. Deus, ele usa essa revelação para mostrar que é dele o poder, é ele que é o dono da história, é ele que tem todo o poder e toda a autoridade, é ele que levanta reis, é ele que abate reis, é ele que está no movimento de todas essas nações, e é ele que está governando todas as coisas. Então, quando nós vemos Deus mostrando o que vai acontecer, seja no livro de Daniel, no livro dos profetas, né, Isaías, Jeremias, né, todos os profetas, mas também no livro de Apocalipse e até mesmo no sermão profético proferido por Jesus, ali em Mateus, capítulo 24, 25, e também em Lucas, nós vemos aí a majestade de Deus, a soberania de Deus sendo revelada. É Ele que sabe o que vai acontecer, Ele tem controle do passado, do presente e do futuro, é Ele que tem a história, Ele é o eterno, nada existiu antes dele, nada vai existir depois dele. Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é o eterno. Então, isso mostra a sua grandeza, a sua força, seu poder, sua sabedoria e como Deus entra na nossa história, na nossa bagunça, nas nossas guerras, nos nossos pecados e entrando nessa história, às vezes terrível, em momentos assim lastimáveis que nós vivemos como humanidade dentro da história, como Deus ele traz salvação, como Deus traz esperança. Por exemplo, no livro de Daniel, né, quando se levanta a Babilônia, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos, conflitos, violências assim absurdas, maldade, opressão, né, violência, principalmente no campo de batalha, milhares e milhares de homens morrendo, violência dentro da cidade, contra as mulheres, contra as crianças, enfim, no meio de toda essa situação terrível, drástica, Deus tem ali seu povo, Deus está ali com a sua igreja, com seus eleitos, com o seu povo, com os seus servos, e eles são luz, eles são sal, eles são uma bênção no meio daquela situação e ali no meio de toda aquela bagunça, de todo esse caos que a humanidade cria, Deus revela a sua bondade, Deus revela a sua soberania, misericórdia, Deus traz o seu filho à cruz, Deus traz o seu filho na sua segunda vinda, enfim, Deus na sua glória, na sua misericórdia, no seu eterno amor, ele entra na nossa bagunça para poder salvar, libertar, revelar o seu amor, trazer juízo, justiça, impor limites, proteger seu povo, né? Então, assim, nós criamos o caos. Deus, na sua misericórdia e soberana graça, amor e também soberana justiça, ele entra na nossa história para revelar-se, para mostrar-se Deus e não deixar que toda a humanidade se perca, que toda a humanidade seja destruída. Mas então, pela sua eleição maravilhosa, ele salva o seu povo da destruição. E assim acontece com Noé, assim acontece em Sodoma e Gomorra, e assim nós vamos vendo de tempos em tempos, em países diferentes, em momentos diferentes,
Deus com o seu povo agindo de uma forma poderosa e maravilhosa. Então a gente fica seguro em Deus, independentemente das circunstâncias que vão se aproximando, sejam elas de guerra, de pandemia, de crise, seja o que for, o nosso Deus tem o controle de tudo. Isso pode ser uma grande novidade para a gente, mas não é para o nosso Senhor, Ele governa tudo. O capítulo 8, assim, ele é extremamente revelador, porque há uma interpretação, não apenas um sonho, mas a interpretação que tem nesse capítulo, ele vai ajudar a elucidar o capítulo 7 até o 12. Ele vai abraçar com a sua interpretação boa parte da compreensão daquilo que a gente olha e fala, mas eu não estou entendendo muita coisa, né? Esses animais que aparecem, esses seres que aparecem, você fala, meu Deus, que coisa estranha, né? Como eu vou entender isso? E graças a Deus pela sua misericórdia, sabendo da nossa limitação, da nossa impossibilidade de compreender todas as coisas, Deus nos dá um caminho para compreendermos esse texto de Daniel. E aqui no capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ver a interpretação, então, desse texto. Capítulo 8, vamos lá para esse texto maravilhoso. E você vai dar uma olhada no texto, nos versículos anteriores. Ali nós vamos ver a partir do versículo 15, como Daniel ele vai receber essa interpretação. E vemos aí aquele carneiro, versículo 20, aquele carneiro, só o versículo 19, eis que te farei saber que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão está se referindo ao tempo determinado do fim. Então, a primeira coisa, quando você lê um texto desse, o que você vai pensar? Na segunda vinda de Jesus. É óbvio, claro, para a gente, se você ler como se esse texto estivesse sendo escrito para você, diretamente para você, no sentido para a igreja agora, o fim para a gente, e sempre quando você ouve essa palavra, o tempo do fim, você vai pensar na segunda vinda. É extremamente normal esse tipo de pensamento. Mas veja, esse livro não está sendo escrito, essa profecia está sendo falada para Daniel, e Daniel está há 2.600 anos atrás, aproximadamente. Então, veja que o tempo do fim é justamente aquela pedra que golpeia aquela estátua, e aquela pedra, que é o próprio Senhor Jesus, enche toda a terra. Então, qual é o tempo do fim que o texto está falando? O tempo do fim para Daniel é a vinda do Messias. É esse o tempo do fim. Não é a segunda vinda de Jesus. Daniel não tinha teologia para isso. O que até então Deus tinha revelado para Daniel e para os profetas era a primeira vinda de Jesus. Raras profecias, elas estão especialmente em alguns livros proféticos, como Isaías, vão falar do juízo final, vindouro, a ressurreição dos mortos. Aí sim, você realmente está num texto que se refere à segunda vinda de Jesus. Mas geralmente os textos, quando vão se referindo ao fim, alguma coisa nesse sentido, do Antigo Testamento, estou falando do Antigo Testamento, eles estão se referindo à primeira vinda de Jesus. Então tenha cuidado na hora de você entrar num texto desse e jogar ele lá para frente, porque aqui o que nós temos, o anjo do Senhor interpretando para Daniel essa visão, ele vai falar aqui da Grécia, ele vai falar aqui dos medos persas da Grécia, ok? Então são reinos que vão vir logo em seguida. Daniel faz parte do reino dos medos, ele já pega um rei medo, e depois vão vir outros, e então os gregos virão, e então depois os romanos. Veja, aí o fim se dá justamente na vinda de Jesus, quando Jesus vem e estabelece seu reino. Isso ajuda você a entender todo esse livro, toda essa parte profética do livro.
A indicação do livro é a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, onde ele vai, como rei, trazer o seu reino. Nós, igreja, esperamos a segunda vinda de Jesus. Nós temos, por exemplo, no livro de Apocalipse ali, várias vezes a menção, imagens muito poderosas da segunda vinda de Jesus. Quando você termina os 7 selos, você vai ver a vinda de Jesus. Quando você termina as 7 trombetas, você vai ver a vinda de Jesus. Quando você vê os 7 últimos cálices, você também vai ver a segunda vinda de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Veja, há uma repetição. Tem um animal que tem 4 cabeças e 4 asas. Agora você tem aqui o animal, no outro você tem, aqui você tem um animal que tem 4 chifres. Tá vendo? 4 asas, 4 cabeças e um animal, 4 chifres no outro. É o mesmo reino. E aqui ele vai mostrar pra gente que é a Grécia, ok? Que desse chifre único maior vão sair outros. Que de fato esse chifre maior é Alexandre o Grande, que conquistou muito rapidamente, de forma explosiva, o mundo, e depois o seu reino se dividiu entre os seus 4 generais. Veja, o texto ele mesmo vai se interpretando, ele vai te explicando. O próprio texto ele vai se auto-interpretando. Nem tudo você vai saber exatamente. Tem coisas que você fala, não entendi isso aqui, e o texto não se interpreta. Mas no livro de Apocalipse é a mesma coisa. 7 selos, 7 trombetas, 7 últimos cálices. Veja, o número 7 é como se você estivesse vendo, por exemplo, uma batida de carro e você tem uma pessoa em um dos 4 cantos da rua, ok? E você tem uma pessoa dentro do próprio carro. E aí deu a batida. Depois você chama todas essas pessoas e pergunta para elas, uma por uma, o que aconteceu. Como foi a batida? Como se deu o evento? Qual foi a sua perspectiva de cada uma delas daquela batida? Aqui está o livro de Apocalipse, é isso. Você vê a segunda vinda, você vê todos os... Dentro de uma ótica, você vê a vinda de Jesus, ok? Você vê os eventos até a vinda de Jesus. Bom, 7 selos. Depois as 7 trombetas. Você vê, da mesma forma, você vai ver a mesma história, mas dentro de outra ótica, dentro de outra perspectiva, com outras ênfases, até a vinda de Jesus. Assim, cada um desses grupos de 7 no livro. Ok? As 7 trombetas, a mesma coisa. Os 7 sinais dos céus, a mesma coisa. Então, essa repetição, ela ajuda você a ter um quadro. Não é que Jesus vai voltar 4, 5 vezes no livro de Apocalipse. Não é isso. Ele volta apenas uma segunda vez. Ele veio a primeira vez, morreu na cruz. Agora ele vai voltar a segunda vez e reinar em glória. Mas esse evento, essa batida, ele está sendo visto de vários ângulos. E em cada um dos ângulos ele dá uma ênfase. E aí você tem um quadro completo, você tem uma pintura completa, você tem um quebra-cabeça completo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no livro de Daniel. Veja, as profecias, elas são até muito parecidas. Por exemplo, o chifre, ou o animal que ali se apresenta, é extremamente feroz e blasfema e faz o que quer, enfim. Veja, é o mesmo personagem, só que ele é retratado de outras formas. E cada uma dessas formas dá uma visão, dá uma mensagem pela imagem, a figura de linguagem. Esse trabalho de você falar por meio de imagens é muito significativo e muito usado. Por exemplo, no livro de Apocalipse é a mesma coisa. A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, né, a grande Babilônia, aquele dragão com 7 cabeças, enfim. Você tem várias imagens
E essas imagens montam um quadro para a gente, montam uma informação sobre aquele ser, aquela pessoa, aquele momento. Então, juntar o quebra-cabeça é legal. Às vezes, no lugar de você ficar tentando descobrir o que é o quê, olhe para o texto. Deixa o texto falar por si mesmo. Deixa o texto emitir sua própria interpretação. Deixa o texto se explicar dele por ele mesmo. Isso vai ajudar você a observar o texto, vai ajudar você a não emitir logo uma sentença, um juízo ou uma interpretação. E isso vai fazer você também vai fazer você também te ajudar a observar o texto e respeitar esse texto que você tá lendo. Então, veja, aqui ele já vai trazendo a interpretação. Ele vai falar dos medo-persas, depois ele vai falar dos gregos, e aí esse animal aqui, que é usado aqui, esse bode peludo, diz o versículo 21, é o rei da Grécia, versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então é algo que já aconteceu. Ok? Já aconteceu. E aí nós temos a abominação desoladora também, né, que o culto é destruído, o culto é paralisado, é profanado o templo, e é justamente esse chifre. É algo assim que marcou muito o povo de Israel. 1 Macabeus é um livro histórico, é um livro apócrifo, mas é um livro histórico. 1 de Macabeus, 2 de Macabeus não, mas 1 de Macabeus é um livro histórico. De fato conta o que ali aconteceu e tudo, Antíoco Epifânio, que é justamente esse chifre que vai falando, que vai se voltando contra tudo que é Deus. Então, veja, Jesus usa uma figura de linguagem parecida lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, falando, olha, quando vocês virem a abominação desoladora, quando Jesus disse aos apóstolos, todos os judeus abriram os ouvidos e os olhos e falaram, entendemos o que você está falando, isso os gentios vão vir novamente para destruir o templo, eles vão vir para profanar o templo, eles vão vir para invadir Jerusalém. E é justamente disso que Jesus está falando. Então, essas interpretações ajudam a gente a compreender o texto e não perder a mensagem do texto. Eu acredito que a gente perde muita mensagem do texto porque procurando compreender aquilo que a gente não entendeu, a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente entendeu e daquilo que são aplicações nítidas e claras do próprio texto, da soberania de Deus, da graça de Deus, do povo de Deus que tem que estar ali batalhando, sendo sal, sendo luz, da missão do povo de Deus. Né? Então, a gente acaba perdendo a mensagem central, porque o texto não está tão preocupado em dizer quem é o chifre. Não, o chifre é Antíoco Epifânio, ele vem e tal, sei o quê. Não, ele diz, olha, é um rei. Então, se Deus quisesse, ele tinha dado nome para o cara, porque ele deu nome para Ciro, ok? Ele deu nome e disse, olha, ele vai vir, ele vai trazer meu povo de volta, ele vai reconstruir meu templo, né? E aí acontece isso justamente na época de Daniel. Se Deus quisesse, ele daria todas as informações, mas isso não é nem tanto pertinente, isso não é nem tanto importante. E a gente acaba deixando de olhar a mensagem do texto para ficar tentando descobrir quem é a besta, quem é o anticristo, como hoje acontece. Por exemplo, quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade, começaram a chegar aqueles códigos de barra, né? Nos produtos. Aí foi um burburinho terrível. Olha, não pode comprar nenhum produto que tem código de barra, porque aquilo é a besta, é o sinal da besta e toda aquela coisa. A gente ficava morrendo de medo, novo convertido, não sabia de nada, poucas leituras da Bíblia, então você vai voando tudo que o pessoal diz, né? Mas não tem sentido nenhum. Né? Na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler era besta. Mussolini era besta. Mao Tse Tung foi a besta. Veja, e essas pessoas não foram bestas.
né? Apesar de terem feito um monte de coisa errada e ter ido contra Cristo, isso é, ter sido anticristos, né? Mas ainda virá o anticristo, e isso é importante, a gente deixar isso reservado, porque ele ainda virá esse anticristo que antecederá a segunda vinda de Cristo, que na realidade é a última cartada do diabo, de fato, segundo o livro de Apocalipse, né? Então a gente fica laborando nisso e pensando nisso, é fulano, é Beltrano, é ciclano, é isso, é aquilo, é a União Europeia e tal, não sei o que. Gente, isso é besteira. Você está gastando tempo à toa. Você não está tirando a lição do texto, você não está extraindo a lição do texto, que é aquilo que Deus quer que você seja, é aquilo que Deus quer que você faça, cristão. É que você possa ver Deus nessa história e ver sua grandeza e seu poder. Quantas vezes eu fiquei, principalmente novo convertido, laborando nisso com os meus amigos, e lendo Bíblia, abrindo texto e criando suposições, pura bobagem, pura besteira. E aí ouve uma pessoa e lê um livro, e lê um artigo, não sei o quê, e agora tem a internet, a pessoa posta um vídeo, e posta outro, e posta outro. Enfim, tudo uma grande bobagem, na sua maioria. Pessoas que têm muito pouco conhecimento bíblico e estão laborando naquilo que nem o texto sagrado nos deu capacidade, nos deu interpretação para compreender. Então é puramente vazio. Gastar tempo com isso é inútil. O que nós precisamos é olhar as mensagens centrais do texto, a pessoa de Deus, como Deus se revela em meio a tudo isso, ok? Olhar aqueles sinais do texto que são indicativos de como deve ser o povo de Deus, qual deve ser a nossa resposta, olhar os indicativos de tribulação, de perseguição, enfim, todos esses elementos, e poder viver, responder a Deus diante disso. Por exemplo, agora estão falando que o 5G, essa tecnologia da internet 5G, é o anticristo, que é um controle mundial. Não é, gente, isso é besteira, entendeu? É só uma velocidade de internet. Mas as pessoas querem vender vídeo. De fato é isso, as pessoas querem postar vídeos e ter milhares de curtidas e visualizações e ganhar algum dinheiro nisso daí, porque ganha algum dinheiro. Então não entra nessa, não cai nessa, não fica com a cabeça nisso não. Quando o anticristo vier, um dos indícios que o texto sagrado nos mostra do Novo Testamento é a proibição de adorar a Deus. Um chip vai fazer você não adorar a Deus? Mentira, não é verdade, né? Um chip vai proibir você de ir para o culto, ser fiel ao Senhor, ler as Escrituras, pregar o Evangelho? Não. Então, para que está pensando nisso? Isso é besteira, entendeu? Então, existem sinais que são reais, concretos nas Escrituras que a gente fica percebido. Olha, quando aquilo acontecer, opa, ali tem alguma coisa errada. Então, vamos trabalhar o texto, vamos ficar com aquilo que a gente pode perceber do texto, aprender do texto, aplicar em nossas vidas, entendendo que a grande mensagem do texto é quem Deus é, sua glória, poder, soberania e a ação do povo de Deus. O que o povo de Deus deve ser e deve fazer. Nós precisamos ser como Daniel, fiéis na oração, fiéis na palavra, fiéis em meio à Babilônia, não importa as mudanças de império, de governo, se tem crise ou não tem, se tem pandemia ou não tem, ser fiel ao Senhor, pregar a palavra, ser um instrumento da glória e da graça de Deus, né? As pessoas poderem olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. É isso que Deus quer, crescer no conhecimento do Senhor, permanecer na unidade do corpo, valorizar o culto, a adoração, o louvor, né? E envolver-se, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está percebido também das áreas de ataque de Satanás, está vendo se está acontecendo crescimento espiritual na nossa vida. Todos esses elementos são de fato aplicativos para a gente, ok? Por isso que o livro de Apocalipse começa com uma palavra para as 7 igrejas da Ásia. Deus está corrigindo, Deus está falando, Deus está ministrando aquelas igrejas ali,
e trabalhando os defeitos da fé que eles têm. Uma fé defeituosa, uma fé mística, uma fé que abandonou o Senhor, uma fé enfraquecida, uma fé que perdeu o primeiro amor, uma fé que está se envolvendo com falsas doutrinas, está se envolvendo com imoralidade. Então Deus está corrigindo. Nem tudo no livro a gente consegue entender. Tem coisas no livro que ninguém jamais, não tem ser humano algum que jamais vai entender. Deus reservou para ele. Ok? E a gente precisa se contentar com isso e confiar na soberania de Deus. E saber, Deus tem o controle de tudo, está guardado para ele vai falar. Os 7 trovões, por exemplo, é uma das coisas. Deus tem isso na mão dele e acabou. E a gente não vai saber o que vai acontecer ali. Entendeu? Um aspecto da vinda de Jesus, nós não temos ciência e nem teremos. Só teremos quando passarmos por aquilo. E Deus vai estar conosco. É dele, o poder é dele. Quem desata todos os selos, quem manda tocar as trombetas, quem manda derramar as taças, quem age, quem opera, quem tem o controle de tudo, é o Senhor da glória. E você deve louvá-lo, adorá-lo, ser grato e fiel a ele. E saber que você pertence a um reino eterno que jamais terá fim. Amém, amado irmão? Que Deus te abençoe, fique firme na fé, né? Lendo as Escrituras, amando o nosso Senhor, vivendo segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe na graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo.